Pessoal, tivemos mais uma reviravolta na questão do salário mínimo 2023. Quarta-feira, dia 18, o ministro do Trabalho deu algumas declarações sobre esse tema e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, como que fica o salário mínimo, qual o valor, até quando que o valor vai prevalecer. Tudo isso a gente vai explicar nesse vídeo. Já soltei um shorts explicando as principais alterações, mas a ideia desse vídeo é aprofundar no tema e explicar o que está acontecendo, por que está tendo tanto desencontro nesse salário mínimo 2023 e o que ficar decidido aqui, sem dúvida, vai impactar muitos trabalhadores. Então a gente acompanha essa situação de perto. Fica comigo até o final. Oi gente, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre salário mínimo, porque quando a gente fala de salário mínimo tem impacto na vida dos trabalhadores. O que ficar definido no salário mínimo 2023 impacta no recebimento do seu seguro-desemprego, impacta no recebimento do adicional de insalubridade, também impacta no recebimento do PIS/PASEP, dentre outros direitos trabalhistas, são calculados com base no salário mínimo. Por isso que é tão importante a gente acompanhar de perto a questão do salário mínimo. E sobre essa questão, nós tivemos uma declaração muito importante do ministro do Trabalho explicando como é que vai ficar o salário mínimo nesse ano de 2023, apenas contextualizando o que aconteceu, o que está acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro assinou no final lá de dezembro um decreto autorizando o salário mínimo 2023 para R$ 1.302. Entretanto, depois de alguns dias, o Congresso Nacional aprovou o orçamento para pagar o salário mínimo de R$ 1.320. Entretanto, ontem saiu essa reportagem do Globo explicando a seguinte questão sobre o salário mínimo. O salário mínimo fica em R$ 1.302, pelo menos até maio, diz ministro do Trabalho. Luiz Marinho fez previsão após cerimônia do Palácio do Planalto. Ministérios terão 45 dias prorrogáveis por igual prazo para propor regras de valorização permanente do salário mínimo. Já vai deixando para mim nos comentários o que você acha dessa fala do ministro de ficar o salário mínimo de R$ 1.302 pelo menos até maio e depois pode ser que tenha aumento. Deixa para mim aqui nos comentários a sua opinião sobre essa questão. Vem aqui a reportagem. O ministro do Trabalho afirmou nesta quarta-feira, 18, que o salário mínimo permanecerá em R$ 1.302 até maio deste ano, quando poderá ser elevado a depender do avanço das discussões sobre o tema. O debate sobre o patamar do salário mínimo a partir de maio será capitaneado por um grupo de trabalho criado nesta quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Esse grupo, que vigorará por 45 dias prorrogáveis por igual prazo, também ficará responsável pela definição de uma política permanente para o salário mínimo nos próximos anos. Neste momento, o salário mínimo vale R$ 1.302. O despacho é: estamos instituindo um grupo de trabalho que discutirá a política de valorização do salário mínimo. Hoje é R$ 1.302 e maio pode ser que haja alteração a partir desse trabalho que vamos construir, declarou o ministro do Trabalho. O valor de R$ 1.302 foi definido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro por meio da medida provisória. A proposta de orçamento para 2023 previa 6,8 bilhões adicionais para custear o reajuste do piso prometido por Lula, mas o valor se mostrou insuficiente para elevar o valor para R$ 1.320, divulgado pela equipe de transição após o novo governo tomar posse. Então, só para vocês entenderem, gente, embora o Congresso tenha aprovado o salário mínimo de R$ 1.320, a equipe de transição constatou ali um custo adicional de 6,8 bilhões nas contas e por conta disso ficou constatado que o governo não conseguiria pagar R$ 1.320 de salário mínimo. Então, o que ficou estipulado por hora? Primeiro, os R$ 1.302 vai permanecer até maio e depois de maio pode ser que tenha uma nova alteração, um novo aumento do salário mínimo.
E aí como é que vai ficar essa questão? Ficou já acertado um grupo para estudar essa possibilidade do aumento do salário mínimo depois de maio. Então já tem aqui já um grupo que vai ficar responsável, tá vendo aqui, grupo de trabalho criado nesta quarta-feira pelo presidente para analisar a questão do aumento do salário mínimo depois de maio. Mas o que temos por hora é que até maio segue 1.302. E depois de maio, Rodrigo, pode ser que o valor aumente, vai depender do estudo desse grupo que foi ali criado pelo Lula para analisar a questão do aumento do salário mínimo. A princípio, gente, o que faltou aqui foi orçamento. Pelo que parece, a ideia do presidente era estipular ali os 1.320, mas após apurar o orçamento, não foi possível dar esse aumento. Então ele vai seguir até maio e depois de maio pode ser que tenha uma nova elevação. Tudo vai depender do avanço da discussão sobre o tema do aumento do salário mínimo lá por esse grupo que foi ali criado pelo presidente Lula. É basicamente isso, gente. E por que é tão importante o aumento no salário mínimo? Porque aumentou o salário mínimo, aumenta o seu seguro-desemprego, aumenta o adicional de insalubridade, aumenta o valor do PIS/PASEP. Então é tão importante a gente ter esse aumento do salário mínimo que se fique ali em um patamar razoável para os trabalhadores. É isso, gente. Dúvidas, questões? Deixa nos comentários, espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.